Como estruturar o relatório de estágio de acordo com o que minha faculdade solicitou? Então, essa dúvida nós vamos responder nesse vídeo. Estou aqui com a estrutura que a faculdade da aluna exigiu. Aqui é mencionado, o projeto de estágio deverá conter no mínimo 8, no máximo 18 páginas. E tem a estrutura aqui para a gente poder seguir. No caso dessa aluna, como teve a questão da pandemia do Covid, os orientadores, a faculdade dela permitiu que esse estágio fosse feito sem contato, né, sem precisar ir em um local. E aí a estrutura ficou parecida com a estrutura de um TCC normal. E aí, como a gente vê aqui, projeto, né, ela passou pela nossa ferramenta chamada proposta de pesquisa. Aqui nessa ferramenta o aluno responde algumas perguntinhas de acordo com a temática, perguntas que o próprio orientador faria para te ajudar a fazer o alinhamento da sua proposta. E aí, depois de responder, é gerado aqui a problemática, alguns elementos como problema, objetivo, hipóteses. E depois de tudo respondido, você pode gerar a estrutura do seu trabalho de acordo com o que sua faculdade quer. Se for um projeto, tem projeto, TCC, artigo, etc. Então, no caso dela, foi solicitado um projeto de estágio, né? Como eu tenho a menção aqui, projeto de estágio. Por esse motivo, o que mais se adequa aqui é o projeto de pesquisa. Então, a gente clica em projeto de pesquisa e vai, aqui no caso, como já foi gerada, né, a estrutura, nós vamos clicar em abrir pesquisa. Como a gente estava conversando anteriormente em um aulão, nós já fizemos basicamente a estrutura que foi solicitada pelo orientador. Só que a aluna, como ela tentou fazer sozinha, ela já tinha gerado uma estrutura para artigo, e aí, conforme ela solicitou a nossa ajuda, a gente percebeu que a estrutura melhor se encaixaria como pesquisa, como projeto de pesquisa, né? E aí nós geramos aqui pela proposta projeto. Então, para conferir, primeiro tem introdução, delimitação, vamos lá fazer a conferência, introdução, delimitação. Aí aqui tem problema de pesquisa, hipóteses, problema de formulação do problema, a gente troca aqui para problema de pesquisa, de acordo com o que a faculdade solicita, e o monográfico já é totalmente adaptado. Problema de pesquisa, hipóteses, objetivo geral e específicos, hipótese, objetivo geral e específicos, justificativa, metodologia, logo aqui embaixo. Aí vem o desenvolvimento. Esse desenvolvimento são capítulos. E aqui, a aluna selecionou alguns capítulos. Aspectos históricos sobre os temas de aspecto autista, né? Tem alguns capítulos aqui. A gente até mencionou para ela no aulão que como o projeto dela é de 8 a 18, ela não vai precisar escrever todos esses capítulos aqui. Ela pode selecionar uma média de 3 ou 4 e já vai ser o suficiente para ela poder atingir essa quantidade. Como ela já estava usando esse trabalho aqui, eu vou dar uma prévia no que ela escreveu, ó. A introdução, por exemplo, ela já escreveu. Então, eu vou importar essa introdução para esse trabalho aqui. E a introdução, nesse caso aqui, no projeto está vazia, né? Então, eu vou trazer a introdução que ela escreveu aqui para esse trabalho aqui. Deixa eu ver capítulos. Capítulos, por enquanto, ela não escreveu, mas ela escolheu 3 títulos. Então, eu aconselharia que no projeto dela ela fizesse esses 3 títulos também. Mas aqui fica a sugestão para a aluna. Relato de estudo seria esse modelo aqui, que no caso ela vai contar como foi as sessões do estágio dela, como o estágio dela foi não foi presencial, ela vai contar como ela dividiu isso, qual momento ela pesquisou algum assunto, como foi essa divisão, ela vai relatar os estágios, né, as sessões que ela passou. E aí depois vem a conclusão. Se a gente reparar no modelo de projeto, ó, depois dos capítulos não tem nem o relato nem a conclusão, porque o projeto ele é mais direto, o projeto de TCC ele é mais direto, e não precisa ter uma conclusão, mas já sendo um relato de estágio, a gente precisa adaptar. Então vamos lá, ó. Clicar na engrenagem, vamos clicar em importar, vamos selecionar aqui o trabalho dela, que é esse, o relatório de estágio.
Aí nós vamos passar a introdução que ela já escreveu, o relato de estudo e a conclusão. Eu vou pedir para importar. Quando eu peço para importar, ele já traz a introdução que ela escreveu embaixo, ó. A introdução toda escrita tá aqui. A conclusão e o relato vieram aqui também, ó. Relato, o modelo de experiência e o modelo de conclusão também veio. Mas a gente precisa organizar essa estrutura. Então, para a gente organizar, ó, o primeiro modelo, lembrando que ele está vazio, né? Então, eu vou deletar ele e os outros eu só vou reposicionar. Para reposicionar, nós usamos esse botãozinho azul aqui, com a setinha para cima e para baixo. E aí, o primeiro eu excluo, o segundo é o de conteúdo, eu permaneço. O relato de estudo, para a gente olhar a estrutura dela, ele vem depois dos capítulos. Então, vamos lá. Ó, aqui começam os capítulos dela, que é o último capítulo. Então, eu trago o relato lá para a última opção. Descer mais um pouco. Pronto. Então, vem a introdução, a conclusão é depois do relato. E agora nós vamos comparar com a estrutura que o orientador pediu, né? Então, primeiro a introdução, depois a delimitação do tema. Introdução, delimitação do tema, problema de pesquisa e hipótese, objetivos geral e específicos, justificativa está aqui, metodologia, aí vem o desenvolvimento, que são os capítulos. Aí todos esses títulos aqui são capítulos, relato de estudo, conclusão. Relato de estudo, conclusão. E aqui nós vamos aplicar a ordenação. Agora já estruturamos de acordo com o que a faculdade dela solicitou. As referências, nós não precisamos cadastrar um capítulo à parte para referências, porque quando a gente pede para exportar para o Word, o próprio Word já acrescenta um parágrafo de referência, né? Uma estrutura de referência. Então, ela vai cadastrar, a gente tem aulas ensinando a cadastrar referências. Ela vai cadastrar essas referências direto no Word e depois gerá-las automaticamente. Então, eu vou abrir esse arquivo para a gente poder conferir como ficou a estrutura. Tudo que a gente faz no Monográficos, ele já disponibiliza no arquivo para a gente. Então, aqui, se pedir para habilitar a edição para poder editar o arquivo, se pedir alguma confirmação para atualizar os campos, você vai confirmar em si. A capa é o modelo, né? Folha de rosto também é o modelo, ficha de aprovação também é o modelo, Se no relatório de estágio da aluna não precisar desses elementos, ela pode deletar. Só excluir, selecionar e excluir. Aqui é agradecimentos, aqui vem o epígrafe, aqui vem o resumo. Quando ela escreveu o resumo, o texto do resumo vai vir aqui, né? Nesse exemplo que foi exportado. O sumário, ó, ele veio igualzinho a gente modificou lá. Introdução, delimitação, problema, hipótese, objetivos, justificativa, metodologia, os capítulos, o relato e a conclusão. Aí, a gente precisa atualizar esse sumário de acordo com a norma BNT, porque ele parece que está um pouquinho desatualizado. Mas como a gente já montou essa estrutura no Monográficos, quando a gente exporta, a gente só precisa clicar em qualquer parte do sumário, clicar com o botão direito do mouse, pedir para atualizar campo, atualizar o índice inteiro e ok. E aí ele já faz o alinhamento, já traz as páginas que consta cada elemento, os capítulos ficaram mais bonitinhos, organizados, né? Aí veio aqui o relato de estudo, conclusão, estruturação do TCC, caso ela precisar, se ela não precisar, ela pode excluir. Cronogramas, né, também, se não tiver no relatório dela. E como eu mencionei, as referências já vêm aqui na estrutura. Então, descendo aqui o trabalho, ó, a introdução que ela já escreveu veio aqui. Delimitação do tema, o problema de pesquisa, tudo conforme ela montou lá na parte da proposta de pesquisa já veio na estrutura. Ó, objetivos específicos, justificativa, metodologia. Aqui ela vai escrever ainda esses capítulos. Relato de estudo também veio em branco, porque ela ainda vai fazer. Conclusão aqui, estruturação do TCC e cronograma, se ela não precisar, é só ela selecionar, ó, tudo que ela não precisa, selecionar aqui tudo e vou deletar, excluir. Quando eu excluo, ele já sai da estrutura também. E aí eu posso voltar aqui no sumário
e pedir para atualizar novamente, né? Olha, só vir aqui, clicar em cima do sumário, botão direito, atualizar campo e, ó, saíram aqueles elementos que estavam no sumário também. Então, é só eu deletar e depois pedir para atualizar o sumário, que o sumário atualiza automaticamente. Sobre o relato de estudo, a aluna pediu mais detalhes, né? Porque é um modelo novo que ela ainda não conhece. Então, para ela escrever essa parte do relato, como ela está escrevendo no estágio, ela vai primeiramente clicar no relato, depois clicar no assistente de blocos. O assistente de blocos vai dar o passo a passo que ela precisa fazer. E aqui ele já pede para ela dar uma introdução do relato, ou seja, reafirmar o tema, né, na primeira frase. Na segunda frase ela vai falar como isso foi na prática. Como ela não foi até um local, ela vai falar basicamente o que ela fez na prática. Depois ela pode trazer uma citação indireta, depois ela vai falar do local e população do relato. Então, aqui ele pede para dizer especificamente onde, quem, quando e como. Onde ela vai especificar que ela é devido à pandemia, ela não pôde sair e dessa forma a faculdade liberou que ela fizesse o trabalho em casa mesmo com base apenas em bibliografia. Basicamente isso que ela vai dizer. Quem não vai ter uma pessoa específica, né? Então ela não vai precisar relatar dessa parte. Quando sim, ela pode falar quando que ela fez a pesquisa e como ela fez. Então, aqui é de forma resumida, a gente pode observar que tem poucos parágrafos, né? E aí ela pode se basear sempre nos exemplos. Quando ela vai salvar e avançar, ele vai pedir para ela falar com mais detalhes como foi a primeira sessão dela. E aí, como ela não foi no lugar, ela vai falar como que ela dividiu essas sessões. Se ela tivesse ido no lugar, ela ia falar, então, no meu estágio foi dividido em 7 sessões, onde a primeira sessão eu conheci todos os recursos da empresa, todo o organograma da empresa, enfim, né? Onde na segunda sessão eu cheguei a praticar na sessão, por exemplo, vamos supor que fosse ciência contábeis, né? Na contabilidade, e enfim, ela iria discorrer, mas por ser bibliográfica, ela vai relatar como ela fez a pesquisa dela. Aí daqui ela fala das demais sessões do relato, como foi feito, continua, né, explicando as sessões. Metodologia empregada no relato. Quais recursos ela usou, no caso livros, quais materiais, quais métodos, quais ferramentas, quais equipamentos, duração, dinâmicas, mídia, como filmes e outros ela usou. Então ela vai falar do que ela usou, né? Etapa final do relato, um resumo dos participantes, categoria ou classificação realizada para melhorar o trabalho ou as sessões, o que foi identificado de semelhante entre os grupos e experiências do grupo. Lembrando que são elementos esperados no encerramento. Como ela não teve um contato com participantes, esse um resumo dos participantes ela não vai inserir. Ela pode focar mais nos outros tópicos. Classificação do resultado do relato. Aqui ela vai falar como foi feito para classificar e tratar todo o conteúdo observado nas sessões. Então, como foi feito bibliograficamente, né? Ela já vai ter que falar das sessões aqui. E aqui embaixo ela vai falar como que ela classificou para tratar essas sessões, né? E depois ela vai apresentar os resultados do relato dela. Ou seja, com toda a bibliografia coletada, foi possível identificar que todos os deficientes com TEA têm o direito à alfabetização, como todas as outras pessoas. E aí ela vai relatar o que ela encontrou, né? Aqui foi só um resumo de acordo com o assunto dela. Depois que ela fizer isso, ela vai concluir, vai escrever os outros elementos, claro, quis dar uma entrada no relato só para ela entender como fazer. E aí ela pode exportar para o Word e apresentar para o orientador. Só para reforçar para a aluna, ela estava escrevendo o trabalho usando aqui essa categoria de relato de estágio, mas toda essa atualização que eu fiz está dentro do trabalho chamado Estratégias Pedagógicas para promover a inclusão na escola. E aí ela vai clicar aqui nesse botão azul, aí tudo que eu fiz de cadastro estará aqui. E é para a aluna continuar escrevendo, é só ela usar esse modelo. Então, se você gostou, curta, compartilha, deixa algum comentário, que o seu comentário pode ser o assunto do nosso próximo vídeo. Bons estudos!